Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou muito feliz por estar aqui pela primeira vez neste lugar. Também faço parte da família da Graça de Deus, porque creio na mensagem da Graça de Deus. Como um pastor evangélico e presidente da Faculdade de Teologia Antioquia Internacional, que é uma instituição que está operando nos Estados Unidos da América, Venezuela, Inglaterra, Suíça e Brasil. Nós temos o privilégio, hoje, nesta oportunidade, condecorar o apóstolo José Luiz de Jesus Miranda, que é o nosso apóstolo na graça de Deus. Graças a Deus por isso. Também como presidente da faculdade, da Academia Brasileira de Ciências Teológicas, tendo ao meu lado como vice-presidente da academia, o Dr. José Rossini Campos do Couto Correia, que é membro da Comissão de Direito do Ministério da Educação, vice-presidente da Escola Superior de Advocacia da UAB, professor titular de Direito do UniCeub e UNB no Distrito Federal e coordenador jurídico do curso de Direito da Euro-Americana. O Dr. Rossini, ele preside a nossa academia como vice-presidente e eu como presidente. Também sou professor titular do Seminário e Mosteiro São Basílio Magno e Santo Efrém da Igreja Católica Ortodoxa Sírio da Antioquia do Patriarcado de Damasco, na Síria. O representante do patriarcado é o Dom Leonino Gomes Neto. E temos no Brasil hoje o delegado do patriarcado, que é o Monsenhor Paulo, que veio recentemente da Síria representar essa igreja ortodoxa. Então eu trabalho como professor titular de exegese bíblica e coordenador do programa de mestrado em ciências bíblicas, com habilitação em exegese bíblica neotestamentária. Também sou formado PhD pela Cambridge International University e doutor em teologia pela Universidade da Califórnia, a Friends International Christian University. Estamos trabalhando já em 16 países como conferencista, professor, consultor educacional de projetos universitários, ministrando a palavra de Deus, mas já faz algum tempo que tenho estudado também as mensagens da graça de Deus. É claro que eu recebi as mensagens da graça de Deus através de outros abençoados. Agora tenho o privilégio de conhecer pessoalmente o nosso apóstolo José Luiz Jesus de Miranda. Amém? Que é o homem levantado por Deus para revelar a verdadeira mensagem dada ao apóstolo São Paulo e transmitida à igreja hoje, não apenas no Brasil, mas em toda parte do mundo. Então eu creio na mensagem da graça de Deus. Eu creio em la mensagem de la gracia de Deus. Amém? Glória. A nossa faculdade já tem formado no Brasil e no mundo mais de 1.800 estudantes de teologia. Pela graça de Deus, nós estamos com um projeto para implantar o nosso curso em Portugal, na Espanha e na Itália. Estarei viajando agora em próximo ano, em março, para implantar. E queremos dizer ao apóstolo José Luiz de Jesus Miranda, o nosso apóstolo, que é a Faculdade de Teologia Antioquia Internacional, e com todos os convênios que temos nos Estados Unidos da América e na Europa, a nossa instituição está à disposição da graça de Deus para organizarmos um programa de bacharelado em teologia, um programa de mestrado e doutorado em teologia pautado e calcado nas doutrinas da graça de Deus, para que possamos formar teólogos da graça de Deus no Brasil e em todas as partes do mundo. Amém?
Nós temos conosco professora de espanhol, a minha esposa é professora de inglês. Nós podemos traduzir todo o material para a língua espanhola, para a língua inglesa, francês, alemão, e podemos levar à faculdade também junto com a mensagem da graça de Deus. Então deixa aqui o nosso, digamos assim, a nossa visão concernente à graça de Deus. Eu confesso aos senhores, pela graça de Deus, que já li o Novo Testamento 85 vezes. 85 vezes li o Novo Testamento. A Bíblia inteira li 15 vezes, mas o Novo Testamento 85 vezes. E um dos escritores que mais respeito no Novo Testamento chama-se Apóstolo São Paulo, o apóstolo da incircuncisão. Amém? Muito bem. Faculdade de Teologia Antioquia Internacional, República Federativa do Brasil, Associação de Ensino e Serviço Social do Brasil, Departamento de Formação Filosófica e Teológica, o presidente da Academia Brasileira de Ciências Teológicas, reitor da Faculdade de Teologia Antioquia Internacional e do Instituto Superior de Filosofia, Pesquisas e Ciências da Religião. No uso de suas atribuições, confere ao apóstolo José Luiz de Jesus o título de Doutor Honoris Causa em Teologia Paulina. Amém? Por favor, apóstolo. Por favor, apóstolo. Adelante, por favor. Meus irmãos, por que o título de doutor honoris causa em teologia paulina? Porque entendemos que o apóstolo José Luiz de Jesus é o homem que conseguiu, pela graça de Deus, pela revelação do Espírito Santo, entender todos os desígnios da soberania de Deus, da graça de Deus, do novo pacto, de todas as doutrinas reveladas ao apóstolo São Paulo. Então nós entendemos que o apóstolo José Luiz de Jesus é o apóstolo não somente para a nossa época, mas para toda a dispensação da graça, para toda a história do cristianismo bíblico, apostólico e genuinamente da graça de Deus. Eu gostaria que trouxesse também a minha beca para fazer a outorga do título. Muito bem, obrigado. Confere ao apóstolo José Luiz de Jesus, o título de doutor honoris causa em teologia paulina, por sua contribuição ao ensino e divulgação do conhecimento filosófico e teológico em todas as nuances com especialidade religiosa, discutindo e resolvendo questões que, por milênios, têm intrigado a mente humana, demonstrando sólida e diversificada formação intelectual. Eu, professor Dr. Roberto dos Santos, PhD, pela Friends International Christian University e doutor em filosofia pela Cambridge International University, Inglaterra, confiro ao apóstolo José Luiz de Jesus o título de doutor honoris causa em teologia paulina.
É privilégio meu e também de todo o corpo docente da Faculdade de Teologia Antioquia Internacional, nessa oportunidade, entregar ao nosso apóstolo o título de doutor honoris causa em Teologia Paulina. Esse título, ele é outorgado pelas seguintes qualidades: espiritualidade, capacidade acadêmica e também chamada apostólica dada por Deus. Então nós aqui no Brasil, falo nós porque eu também entendo essa revelação e recebo essa revelação por graça e por fé, que o apóstolo José Luiz de Sales é o homem que Deus levantou para desvendar, para tirar o véu de Moisés dos rostos de milhões e milhões e nos mostrar as verdadeiras mensagens da graça de Deus. Portanto, como presidente da faculdade, confiro ao apóstolo o título de doutor honoris causa. Muitas graças. Que o Senhor lhe bendiga. Amém. Muchas gracias, Roberto dos Santos, doctor. Sí, muchas gracias. Muito obrigado, Roberto dos Santos. Muito obrigado. Quiero dedicarle esto a mi Señor Jesucristo. Eu quero dedicar isso ao meu Senhor Jesus Cristo. Y quiero dar gracias que Dios le haya puesto en el corazón a la facultad y a los estudios y preparación que ellos tienen. E quero dar graças a Deus que pôs no coração deles a faculdade de estudos que eles têm. Y doy gracias que sea en Brasil. E eu dou graças que seja no Brasil. Quiero decirles que actualmente toda Estados Unidos son las 4 de la tarde en Estados Unidos. Eu quero dizer que atualmente nos Estados Unidos são 4 horas da tarde lá. Y lo están viendo por internet en vivo y a todo color por todas las naciones. E estão nos vendo pela internet ao vivo e a cores por todas as nações. Mis mayores cartas de recomendación A minha maior carta de recomendação son ustedes y 21 naciones que han sido alcanzadas por la palabra. são vocês e 21 nações que têm sido alcançadas até hoje. Así que me siento honrado y quiero que esto se escuche por todo el mundo. De maneira que eu me sinto honrado e eu quero que isto se escute por todo mundo. Así que muchas gracias. Então, muito obrigado. Muchas gracias. Muy Muito honrado obrigado. me siento. Me sinto muito honrado. Gracias, doctor Roberto. Obrigado, doutor Roberto. Gracias. Otro aplauso para nuestro papá, Outro aplauso para o nosso para papai, nuestro apóstol.